Graça e paz. Estamos lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estamos lendo com os irmãos nas manhãs de domingo. A nossa intenção é ler mesmo as Escrituras, a palavra de Deus, e deixar que ela fale, que Deus fale conosco, que Ele fale ao nosso coração. E que a gente ouça mesmo a voz de Deus falando. Que Deus nos livre de toda distração e disponha o nosso coração para ouvir a sua palavra e capture a nossa atenção para Ele mesmo. Estamos no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo está falando o Evangelho, está anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. O Evangelho tem um anúncio muito importante. O anúncio da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. O Evangelho anuncia que na cruz nós também morremos com Cristo, e quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. A vida pecadora morreu com Cristo na cruz. Agora nós temos a vida de Cristo pela nossa ressurreição juntamente com Ele. O próprio Cristo agora está em nós, vivendo a sua vida, vida justa, vida santa. A vida que salva é a vida de Cristo. A vida dos salvos é Cristo. A vida que se manifesta nos regenerados é a vida de Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. O Evangelho não é uma condicional. Não é uma condicional. É uma libertação total e verdadeira. Não estou na condicional, mas liberto definitivamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. É o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Jesus nos libertou tanto da escravidão do pecado, como também da escravidão religiosa, que se baseia no mérito. Não trabalhamos para ganhar a liberdade. Não. Estamos livres em Cristo. Fomos libertos por Cristo na cruz do Calvário. Por isso somos, não seremos, mas somos livres. É assim que Deus quer a gente, livres.
Então, irmãos, Cristo morreu por mim, para que eu pudesse morrer com Ele naquela cruz. Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo e Ele vivendo em nós a sua vida, vivendo em nós com todo o recurso que Ele tem. Se for menos do que isso, não é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Vamos ouvir novamente o versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Paulo mostra a sua procedência como portador do Evangelho que Deus havia confiado a ele. Ele mostra aqui a sua procedência como portador do Evangelho de Deus, não só a procedência dele, mas de todos quantos são portadores do Evangelho. Qual é a procedência? Ele diz aqui: aprovado por Deus. Aqui está a nossa origem, a nossa procedência. Aprovado por Deus. Porque somos aprovados por Deus, Ele nos confia o Evangelho. Vivemos sob a aprovação de Deus. Você pode se apresentar diante dos homens e ganhar a aprovação deles. Contudo, ser reprovado por Deus. Podemos ser aprovados pela sociedade, mas reprovados por Deus. Podemos ser aprovados pela igreja, mas reprovados por Deus. Todos os aprovados por Deus são usados por Ele para alguma coisa, mas nem todos os usados por Deus são aprovados por Ele. Isso aqui é muito importante, perceber isso. Ser usado por Deus para fazer certas coisas não significa aprovado por Deus. Deus usa os aprovados, mas nem sempre aprova os usados. Deus usou pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Ele usou o rei Ciro, chamando-o de meu pastor. Meu pastor. Isaías 44, versículo 28, 45, versículo 1, mas eu já citei o texto, só estou citando. Deus usou o rei Nabucodonosor para determinados fins. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus usou uma mula, uma jumenta, para mostrar a insensatez de um profeta.
ignorante de Deus. Deus usou um verme que feriu aquela árvore, aquele vegetal que fazia sombra sobre a cabeça de Jonas e secou. Deus usou um peixe para recolher uma moeda na sua boca. Usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Então, irmãos, Deus usa o que Ele quiser usar e nós não temos nada a ver com isso. Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer para estabelecer seu propósito e cumprir a sua vontade. Então, ser usado por Deus não significa aprovado, nem habitado por Deus. Então, não fique animadinho se Deus usou você para fazer alguma coisa. É preciso verificar se você é um aprovado por Deus em Cristo Jesus. Fomos aprovados por Deus, diz o apóstolo Paulo, a ponto de nos confiar o Evangelho. Fomos aprovados. Quais são as características dos aprovados por Deus? Primeira característica está aí no versículo 4, você pode ler novamente. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Aqui está uma característica de alguém aprovado por Deus em Cristo. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Quem prega o Evangelho de Deus e prega aprovado por Deus, não prega para agradar aos homens, mas a Deus mesmo. Eu estou pregando aqui hoje para agradar a Deus mesmo. É Ele o meu foco. Estou interessado com Ele. O Evangelho não é uma mensagem que o povo quer ouvir. Não é. Mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. A mensagem do Evangelho não é para levantar a estima de pecadores, mas para notificá-los de que eles morreram, crucificados com Cristo. O Evangelho não é paliativo, nem põe panos quentes. O Evangelho é uma sentença de morte sobre o pecador. Tem que morrer em Cristo, na cruz com Ele. A pregação do Evangelho não é popular, mas é essencial para a salvação. A pregação do Evangelho não é agradável aos ouvidos do pecador, mas pode torná-lo agradável a Deus em Cristo. Eu não quero saber de agradar você. Eu quero saber que o Evangelho vai fazer você agradável a Deus, aceito por Deus em Cristo. A finalidade do Evangelho não é divertir pecadores,
mas salvá-los pela regeneração desses pecadores. É disso que trata o Evangelho, irmãos. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos enganosos. Deus disto é testemunha. Aqui tem outra característica. Tem duas características aqui. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Bajulação. O aprovado por Deus não usa de linguagem de bajulação. Bajulação é um nojo. É um nojo. Essa linguagem de adular, bajular. Você é especial. Você é importante. Você merece. E por aí segue. O bajulador é também conhecido como puxa-saco. Puxa-saco. Quem puxa saco, puxa tudo, até puxa o tapete dos outros. Irmãos, adulador é uma coisa terrível. Mas pregador, adulador, é mais terrível ainda. Bajulação é nociva. Bajulação é nociva. Venha de quem vier. Mas bajulação de pastor é a coisa mais nociva que existe. O bajulador tem uma língua cheia de veneno e um coração cheio de engano. Salmo 12, versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Vejam, os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segundas intenções. Portanto, tome cuidado com o bajulador. A bajulação em todos os aspectos é nociva, mas no âmbito da pregação do Evangelho é ainda mais. É uma propaganda falsa. Fuja de pregador bajulador. O aprovado por Deus que prega o Evangelho não usa dessa linguagem. O aprovado por Deus em Cristo que prega o Evangelho é amoroso. Ama. É amoroso, mas não é bajulador. A bajulação é falsa, enganosa, mas o amor é verdadeiro e libertador. Uma terceira característica mostrada aí no texto é a seguinte: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. O aprovado por Deus não tem intuitos gananciosos. O Evangelho não visa vantagens financeiras, mas a salvação das pessoas, por meio da morte e ressurreição, juntamente com Cristo. O objetivo não é arrancar dinheiro das pessoas, mas arrancar o pecado das pessoas e salvá-las da perdição do inferno. É o objetivo do Evangelho.
Embora, irmãos, seja verdade que o pregador do Evangelho, aprovado por Deus, possa viver sim de doações daqueles que creram no Evangelho, mas o Evangelho não é negócio. O Evangelho não visa enriquecimento. O Evangelho não é avarento, nem motivado por interesses gananciosos. E Paulo diz uma coisa tremenda aqui. Ele diz o seguinte: Deus disto é testemunha. Deus é literalmente o sabe tudo. Aqui cai bem aquela frase: sorria, Deus está te filmando, Deus sabe tudo, 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 tudo. E Paulo disse: Deus é testemunha. Deus confirma isto na minha vida, é o que Paulo está dizendo. Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de nós, nem de outros. Aqui está outra característica dos aprovados de Deus em Cristo. Nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte, ou mesmo de outros. Irmãos, o pecador é doente por honrarias. O que são essas honrarias? É o sentimento de ser honrado, reconhecido, apreciado, valorizado, escolhido, aprovados pelos homens. Essa vaidade está dentro do homem, está instalada profundamente, e só a cruz de Cristo para remover isso da gente. Esse sentimento de ser admirado, essa necessidade de ostentar-se, esse sentimento de ser preferencial, isso está aninhado no íntimo do ser humano. Mas a cruz de Cristo arranca, acaba com tudo isso. E somente na cruz, viu, irmãos? Somente na cruz. Verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqui está algo maravilhoso. O enviado de Cristo, o enviado de Deus, portador do Evangelho, não exige nada, irmãos, nem mesmo o que poderia ser um direito dele. Essa palavra ama, usada aí por Paulo, indica alguém que alimenta, uma pessoa da inteira confiança. Essa pessoa é alguém que reparte, está disposta a dar a sua parte para alimentar a outra,
como uma mãe que só tem uma refeição, mas ela abre mão do seu direito em favor de seus filhos. Ela até diz: não estou com fome, só para repartir a refeição com os filhos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aí. Irmãos, Paulo tinha o direito de exigir a sua manutenção, o seu sustento, mas abriu mão disso, e abriu mão disso para suprir os tessalonicenses, como uma ama amorosa e carinhosa se dispõe aos seus próprios filhos. Tão profunda era a sua preocupação com aqueles irmãos, que ele preferiu repartir com eles, a receber deles. Ele os amava, e o amor não olha para custo. Queria servir ao invés de ser servido. Irmãos, isso é muito parecido com alguém que nós conhecemos muito. Isso é muito parecido com Jesus, aquele que veio para servir, não para ser servido. É o espírito do Evangelho. Verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Você pode meditar depois neste texto. Aqui está algo profundo. Isto é a obra do amor. É preciso. Isto aqui é a obra do amor. E também é parecido com Jesus. E bem parecido. Paulo está falando aqui de um derramamento da própria alma, da própria vida dele. A sua pregação era uma doação de si mesmo. Assim é o aprovado por Deus. Era um derramamento da sua própria alma. Paulo foi lá compartilhar com eles 2 tesouros: o Evangelho e a sua própria alma, sua própria vida. Verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Este texto é a prova de que Paulo não era um interesseiro. Paulo, mais uma vez, diz que foi lá para anunciar o Evangelho para eles. Embora seja verdade que o pregador do Evangelho possa viver de doações daqueles que creram no Evangelho, mas isso não impediu Paulo de trabalhar para não ser pesado a ninguém, como ele disse aí. O mensageiro aprovado por Deus prega o Evangelho e continua pregando, quer receba donativos, quer não. Quer ele mesmo trabalhe com as suas próprias mãos para pagar as suas próprias despesas. O Evangelho não custou nada aos irmãos tessalonicenses, mas custou muito para
o apóstolo Paulo, no sentido de ter que ir lá anunciar o Evangelho. Mas isso ele fez de boa. Verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui Paulo destaca a maneira como eles procederam entre os irmãos. Ele diz santa, a maneira santa, separada do pecado, justa, reta, com retidão e irrepreensivelmente. Ou seja, Cristo vivendo nele e em seus companheiros. Ele pregava aquele que vivia nele. Cristo vivendo nele era a sua maior pregação. Guarde bem isto. Cristo vivendo em você é a sua maior e melhor pregação. Paulo diz: vocês, os irmãos, vocês e Deus são testemunhas desse meu proceder entre vocês. Agora, os irmãos são humanos, poderiam se equivocarem no julgamento em relação a Paulo, mas Deus não. Deus jamais. Verso 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo comparou a si mesmo como uma mãe amando os seus filhos. Agora ele muda de figura e se compara a um pai dedicado. Como pai, ele os exorta com firmeza a levar uma vida santa. Incentiva-os a continuar firmes no Senhor, apesar das dificuldades, das perseguições. Chama a atenção deles para que vivam de modo digno de Deus, que nos chamou para o seu reino. Hoje, o reino de Deus está dentro de nós, caracterizado na pessoa de Cristo que vive em nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Ele voltar, Jesus Cristo voltar para reinar, o seu reino será instituído de forma visível. E neste dia nós reinaremos com Ele.